Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje vou estar abordando um tema dentro de administração de empresas. Eu vou estar falando hoje sobre gestão do conhecimento, que é um tema bastante importante. Geralmente, quando você vai fazer uma pós-graduação, geralmente, quando você vai estudar, né, temas relacionados com a gestão da empresa, com questões mais contemporâneas, você vai acabar se deparando com a gestão do conhecimento, que é um tema bastante interessante, e até mesmo para o estudante de graduação em administração de empresas, eu acho um tema belíssimo, eu acho um tema riquíssimo para o TCC, o trabalho final do curso, porque é algo que é o principal ativo que movimenta o mundo de hoje, é o conhecimento, né? Não à toa nós estamos na chamada era da informação, né, onde cada vez mais a gente é bombardeado, né, por um volume muito grande de informações, mas o que fazer com esse volume tão grande, incomensurável de informações, de modo que nós possamos então transformar isso em conhecimento, que não adianta nada, né, você ter muita informação se você não é capaz de decodificar, se você não é capaz de utilizar isso de uma maneira eficiente e produzir então o conhecimento. Eu estava pensando um pouco sobre esse tema ao longo do dia de hoje e eu estava pensando sobre a questão do contexto universitário. Fosse perguntar para o estudante, né, qual é o principal ativo que você vai buscar dentro da universidade? As respostas certamente seriam as mais diversificadas possíveis. Muitos vão falar o diploma, né? Eu acredito que muita gente responda o diploma, porque realmente confere o ensino superior, abre novas frentes, né, de trabalho, de possibilidade, de estudo também para poder prosseguir nos seus estudos em nível de pós-graduação. Então tem a exigência, um pré-requisito, a graduação. Outro poderia responder que são os contatos que você faz, a sua networking dentro da universidade, porque você vai ter contato com os colegas que atuam em empresas, os professores que têm os seus contatos, congressos acadêmicos na área, não só acadêmicos, como também eventos empresariais. Então, tudo isso são coisas que são importantes. Mas eu acho que dentro disso tudo está contido dentro do conhecimento. O conhecimento, a meu ver, é o principal ativo que não só a universidade, que a gente está tratando aqui do ensino superior, mas desde a escola. Na escola, o principal ativo que vai se buscar ali é o conhecimento. É claro que são contextos totalmente diferentes, porque crianças e adolescentes estão num outro estágio de desenvolvimento, eles estão ainda galgando etapas para poder chegar no ensino superior, mas principalmente no ensino superior fica ainda mais evidenciada a questão da importância e a valorização do conhecimento. É um pouquinho disso que a gente gostaria de tratar nesse vídeo de hoje. As empresas, a gente não pode pegar tudo aquilo que foi produzido até aqui e jogar na lata do lixo, descartar e pensar, não, nós vamos começar uma nova trajetória, inovação, mudança, mas na verdade existe uma base anterior, né? Vão existir experiências exitosas, processos, ganhos, lucros, negócios que deram certo, então uma série de coisas, né? Tecnologias que foram implantadas, ideias inovadoras que surgiram. Então a gente não pode desprezar, a gente tem que aprender a valorizar as experiências que deram certo, aquilo que vem funcionando e aquilo que também precisa, ou aquilo que necessita necessariamente ser aperfeiçoado, que não basta simplesmente porque algo deu certo uma vez que vai dar certo sempre, porque o mundo está numa velocidade muito rápida, né? Se a gente for pensar hoje no recorte de uma década, se a gente for pegar de 1990 a 2000, 2010 a 2020 e agora para frente, a intensidade das mudanças e das inovações tecnológicas a cada década que passa vai aumentando de uma maneira exponencial.
Então a gente não pode ter o mesmo comportamento dos anos 80 ou dos anos 90 agora, no contexto de 2021, que é o ano que abre a nova década, que é a década de 2021 a 2030, e anterior de 2011 a 2020. Então 2020 é o último ano da década. Em 2021 a gente inaugura uma nova década. A gente está se deparando com várias questões de saúde, porque a gente está vendo a pandemia que a gente sempre fala, mas as inovações tecnológicas, a tecnologia, o mercado tecnológico, o e-commerce, né, as vendas online estão aí disparadas, né, então em meio ao contexto pandêmico, as vendas online se consolidaram ainda mais, e também a questão dos mercados, né, de tecnologia, computador, prestação de serviços online, então tudo isso de alguma maneira houve um grande crescimento. Eu mesmo, nos meus projetos de escrever livros, tal, eu percebi que não dá mais para gastar tanto dinheiro com um livro impresso. Talvez seja mais interessante a questão do e-book, né, que eu acho uma ferramenta sensacional, a questão do Kindle, né, da Amazon, acho algo maravilhoso, e eu estou lendo, consumindo cada vez mais e-book, né, livros digitais, e estou começando também a produzir. Já produzi um e agora já estou com outro, já indo prelo, já em vista nos próximos meses sair, porque com um recurso que eu acho que eu vou conseguir mais sucesso, vou conseguir atingir mais gente, né? E o conhecimento, ele está em todo lugar. Eu sempre gosto de falar isso. O conhecimento está em conversas com alguém, que a gente pode ter uma conversa produtiva, uma conversa edificante, que venha a haver troca de informações, experiências e conhecimento. Então, às vezes, dentro da própria empresa, dentro dos seus próprios vínculos sociais, né, na sua própria rede, a networking, existem experiências, contatos, várias coisas que não podem ser desprezados. E o processo, aquilo que vai dando certo, a gente não pode perder. Tem que haver um registro, tem que ter uma catalogação disso e maneiras de poder implementar e ir aperfeiçoando as nossas ideias, né? Alguém teve uma ideia que destravou, que resolveu e de repente se perdeu aquilo ali. Então aquilo ali necessita ser registrado, documentado e aperfeiçoado sempre. A gente não pode nunca perder isso de vista, né? E o principal ativo hoje das empresas são ativos intangíveis, aquilo que a gente não pode pegar assim de uma maneira direta, que são as ideias, são as cabeças pensantes. Quanto custa uma ideia, né? Qual é o valor de uma ideia? Existem empresas que bonificam os colaboradores através das ideias que venham a efetivamente trazer lucros e novas possibilidades, novos mercados, uma ideia inovadora que venha a abrir novos rumos. Essa pessoa é bonificada em dinheiro, uma coisa bastante, ou em dinheiro ou algum outro tipo de prêmio, que é uma coisa bastante interessante manter a equipe motivada e a gente pensando, inovando, tendo essa abertura, como também as empresas tradicionais não. O negócio é mais restrito, o negócio é mais fechado e as pessoas geralmente têm medo de opinar, e até quando são convidadas a falar alguma coisa, elas se sentem intimidadas. Tipo aquela coisa, aquela palestra, aquela reunião interna. Nós vamos fazer. Alguém tem alguma ideia? Ninguém fala nada. Alguém tem alguma sugestão? Ninguém fala nada. Talvez tenha grandes ideias, grandes possibilidades, mas está ali calado, né? Tem aquele caso clássico, eu sempre falo da empresa de creme dental, que a solução, né, para a questão da pasta lá estava na boca da embalagem lá, que saía muita pasta e com isso o cliente final não comprava. Eu já falei dessa experiência de outras vezes. Então os produtos, eles vão sendo aperfeiçoados, né? Então a gente tem que estar atento, né, às demandas e ouvir todo mundo que está envolvido nesse processo de produção e principalmente também ouvir o cliente final na ponta, como nós falamos da outra vez. Mas o assunto de hoje, né, está totalmente atrelado aí à questão da gestão do conhecimento, né? Então nós vamos estar centrando nesse assunto nesse vídeo de hoje. Então aqui, a base do conhecimento organizacional consiste nos ativos de conhecimento individuais e coletivos. Então nós temos conhecimentos, nós temos ativos intangíveis, tanto no aspecto individual, que cada um carrega consigo, como também coletivamente, enquanto organização, enquanto empresa. É importante ter essa consciência e saber administrar, saber gerir
esses recursos intangíveis relacionados ao conhecimento, de modo que eles possam ser usados da melhor maneira em favor da própria organização. A base do conhecimento também inclui dados, informações, que estão registradas ao longo do tempo da existência da empresa. Vai ter o catálogo de clientes, vão ter os projetos, as campanhas de marketing, de investimento que foram feitos, tudo isso, esses dados, essas informações que existem, é importante estar devidamente catalogado, registrado e guardado no lugar certo, de uma maneira digital, não dá mais para a gente guardar um monte de livros de registro amarelados, aqueles livros de ata, aquelas coisas, isso já foi há tempos, Então nós temos meios de fazer isso digitalmente e estar acompanhando esse processo, de criativo, esse processo de gerenciamento da informação, que é algo bastante importante nos dias de hoje e vai se aperfeiçoar cada vez mais. E a base do conhecimento, ela passa por mudanças regulares. Coletivamente, essas mudanças constituem aprendizagem organizacional. E gestão do conhecimento está contida na temática da aprendizagem organizacional, que nos faz lembrar também, já falei de outras oportunidades, a universidade corporativa. Lembrando que a universidade corporativa, ela não dá diploma de nível superior, mas ela tem a ver com a formação da empresa, para poder todo mundo estar operando dentro de uma mesma perspectiva, uma mesma visão, missão, todo mundo está seguindo os mesmos objetivos e está vestindo a camisa da empresa dentro daquele direcionamento, aquilo que eu sempre falo, banco, financeira, concessionária. Então o ramo, independente do ramo de atuação, cada empresa vai ter o seu mote, cada empresa vai ter o seu jeito de ser e de funcionar. Eu acho que é interessante a gente poder pensar nisso. E a universidade corporativa, ela faz justamente esse trabalho. Talvez seja um pouco exagerado, talvez dizer que ela vai formatar os padrões da empresa, que formatar é um negócio meio agressivo, porque é uma coisa assim que a ideia da formatação, você deixa de lado as contribuições, você só balança a cabeça, diz amém, concorda e se encaixa, funciona dentro daquilo que já está estabelecido. Não há a possibilidade da mudança, mas na gestão moderna de hoje, existe justamente essa questão da abertura ao novo, de trazer novas ideias, projetos, tal, e as empresas têm essa preocupação de querer captar talentos e reter, que não é só trazer o talento para a empresa, é trazê-lo e criar condições que ele se mantenha, e se tiver outros que sejam criativos, inovadores, que venham a somar, que ele venha atrair outros colegas, outras pessoas que venham também a somar nesse projeto. Então, não é só captar o talento, mas tem a questão da retenção. Porque principalmente na área privada, o cara está trabalhando, se ele não se sentir satisfeito, claro que a gente está vivendo um período de crise aguda no Brasil, crise econômica, política, institucional, crise na sociedade. Então isso é um contexto bastante difícil, mas num cenário de normalidade, está vindo a pandemia também, mas num cenário um pouco mais, entre aspas, normal, as pessoas, que a gente vinha até antes da pandemia, alguns anos antes, a pessoa estava na empresa, não estava se sentindo bem, ela vai embora, pega o boné dela, vai embora, vai trabalhar, se possível, até no concorrente. Então com isso, agora os ventos mudaram por causa de todos esses problemas que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, e as pessoas acabam tendo que segurar os empregos com unhas e dentes. Mas num contexto de maior prosperidade, pujança, num contexto de que as coisas estejam fluindo melhor, a pessoa não sentiu a vontade, ela vai na outra semana já ir embora, já procurar um outro trabalho. E até no próprio funcionalismo público também. Às vezes a pessoa trabalha no funcionalismo público, mas está de olho já num concurso melhor. A pessoa passou no concurso, mas eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais, eu vou para lá. Vou estudar, vou me dedicar a passar por outro concurso. Na iniciativa privada não tem a questão do concurso, até a questão de estar seleção, de estar de olho no mercado, atento a novas oportunidades. É um novo paradigma dessa nossa sociedade pós-moderna, ou se fosse pegar uma carona com Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que as coisas são líquidas, elas não são feitas para durar, Então a gente vê que nas gerações anteriores, na modernidade sólida, segundo Bauman,
as pessoas iriam, você consegue encontrar pessoas que têm um registro, 2 na carteira de trabalho. Na atualidade, não. Na atualidade, a pessoa vai passar por múltiplas experiências, né? Então, hoje em dia, essa questão de você vai trabalhar em várias empresas, a não ser raras exceções, mas a gente está sempre em constante mudança, ou seja, está sempre em busca do aperfeiçoamento, em busca de coisas maiores e melhores. Então, o que seria essa gestão do conhecimento? Então, segundo José Cláudio Cirineu Terra, um autor bastante conhecido que discute esse assunto, né, o José Terra, a gestão do conhecimento se ocupa, portanto, dos processos gerenciais de infraestrutura física e digital, que facilitam e favorecem e estimulam os processos humanos de criação, compartilhamento e uso de conhecimentos individuais e coletivos. Então, é todo um processo que vai estimular o processo criativo, vai haver o compartilhamento de ideias, compartilhamento de projetos, de coisas que deram certo, e tudo isso, a criação, a criatividade, a inovação, tudo isso através da colaboração, tanto individual quanto também no coletivo, né? E sobre quem é esse trabalhador do conhecimento, ou colaborador do conhecimento, o trabalhador, pode ser, tanto faz, mas vamos ver assim, no trabalho tradicional, a tarefa era fazer, agora isso mudou, é pensar, porque é o pensar que vai produzir novas ideias, inovação, que vai levar a empresa a dar um passo à frente dos demais. As habilidades no passado eram físicas, a questão da força física, a produção, agora não, elas são mentais. O processo de trabalho era linear, pensar lá a linha de produção, lá fordista e taylorista do início do século XX, agora é não linear, é uma coisa mais complexa, né? E o resultado do trabalho era o produto, e agora não é somente o produto, tem um passo a mais, que é a informação que gera o conhecimento e que com certeza vai estar aperfeiçoando esses produtos. E o conhecimento utilizado, que era aplicado, e agora o conhecimento ele é criado. Então achei bastante interessante essa perspectiva. Também lembrei do Alvin Toffler, que fala sobre a questão das ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. A primeira onda seria a Revolução Agrícola, a segunda, a Revolução Industrial, e essa terceira revolução que ela tem a ver com o conhecimento, com a tecnologia. Agora nós estamos vivendo essa questão do digital, que veio transformar totalmente as relações, o comércio, a indústria, as relações interpessoais. Então, o mundo digital, essa imersão nossa no mundo digital, ela revolucionou totalmente a nossa vida, conforme eu falava há pouco sobre a questão dos negócios, produtos que antes eram manuseáveis, agora são digitais, conforme livros, né, as entregas, as compras, você não precisa necessariamente ir a uma loja comprar o produto, você entra em empresas como Mercado Livre e você compra o produto que você precisa, na própria Amazon, Americanas, Magazine Luiza, então você não precisa necessariamente ir até a loja física comprar, você compra com um clique só através do seu celular, né? Então o mundo parece que está cada vez menor e cabe na palma da mão, parafraseando Zygmunt Bauman. E essa nova economia que a gente está vivendo, ela vai exigir mais criatividade, mais aprendizado, mais conhecimento e também mais motivação, mais inovação e mais empreendedorismo. Eu vou repetir para você não perder aí os aspectos. Então essa nova economia, ela envolve mais criatividade, né, que as ideias, a criatividade, a inovação, tudo isso é importante, mais aprendizado, porque a gente está o tempo todo aprendendo, estudando, interagindo, então tudo isso é muito importante, e o meio digital acaba sendo o caminho, né, acaba sendo o recurso que nos leva, né, que nos conduz, ou nos dá as condições de chegar ao conhecimento e produzir conhecimento, não é só chegar e estudar aquilo que já existe, mas você também produz, disponibiliza também o conhecimento. Mais motivação, porque a gente nos dias que a gente está vivendo hoje, né, a gente precisa ter a motivação para pensar, para agir, para poder estar ativo e produtivo no mercado. A inovação, que é algo que vai nos acompanhar sempre, uma tendência
contemporânea que veio para ficar, e a ideia do empreendedorismo, empreender, inovar, que é o empreendedorismo que movimenta o mundo dos negócios, né? É algum maluco que teve uma ideia totalmente fora da curva e acreditou nela. Quando a gente fala em inovação e empreendedorismo, lembro muito do Steve Jobs, né? O próprio Bill Gates, são caras que, sem dúvida, trouxeram contribuições que revolucionaram o mundo. Eu tenho as minhas críticas, né, em relação ao Mark Zuckerberg, né, do Facebook, a maneira como é manipulada a informação, mas, querendo ou não, em termos de mídias sociais, o Facebook produziu uma grande revolução, né? Também ele absorveu o Instagram e outras mídias, então foi algo que também, algo inovador, né? Tenho algumas críticas, algumas ressalvas, algumas condutas da empresa, mas com certeza produziu uma grande inovação também. E por fim, os tipos de conhecimento são coisas que vocês já sabem, mas vez por outra, está no contexto acadêmico, é importante a gente falar novamente. O conhecimento explícito, o conhecimento implícito e o conhecimento tácito. O conhecimento explícito envolve o conhecimento dos fatos, é adquirido principalmente pela informação e quase sempre pela educação formal. E onde está isso? Né? Está documentado, né? O conhecimento, no caso explícito, ele está nos livros, nos manuais, nas bases de dados, então é algo que é mensurável. Né? O conhecimento implícito é a capacidade de, sem especificar ou declarar, transmitir uma ideia, um comportamento, uma vontade subentendida. O conhecimento implícito é aquele que conseguimos modelar mentalmente, né? Que faz parte da nossa experiência, faz parte de nós, né? Está presente na nossa existência, né? Mas não conseguimos descrever ao ponto de estruturar e de transmitir aos outros. É o que você sabe, eu sei fazer, né? Mas por isso que se estrutura a questão dos dados, das informações, para que seja transmitido. Isso aí é feito muitas vezes através de uma perspectiva lá tecnológica, no meio do TI, que está lá justamente para trabalhar com a informação, né? E o conhecimento tácito, que é o conhecimento pessoal incorporado à experiência individual, envolve fatores intangíveis, como crenças pessoais, perspectivas, sistemas de valor, insight, que são as ideias, intuições, emoções, habilidades, que as habilidades são coisas que nós temos, né? E também podem ser aperfeiçoadas de acordo com a necessidade, e é considerado como uma fonte importante de competitividade entre as organizações. Que esses conhecimentos são coisas que estão lá, né? Que envolvem essa experiência, né, de cada um, né, as crenças, na formação, nos valores, as ideias que nós temos, as intuições e principalmente as habilidades que nós temos, que nós vamos usar então a favor da organização ou do nosso próprio negócio, né? Então, o conhecimento é um ativo intangível e hoje muito mais valorizado do que o maquinário, a indústria, tudo isso é consequência, né? Os meios de transporte, a logística, tudo isso é fundamental e certamente tem o seu espaço. Mas tudo isso, antes de que essas coisas todas aconteçam, vai haver necessidade de boas ideias, insights, inovações, empreendedorismo. Eu achei legal ali que eu falei a questão da intuição, você acreditar naquele produto, o teu feeling, né? Por exemplo, teve empresa que deixou de investir na máquina digital para ficar lá revelando o filme e se deu mal, porque não viu aquela questão de um novo mercado que estava surgindo. Ou agora também estou tendo essa visibilidade do livro. Eu acho que cada vez mais o livro digital vai lentamente ganhando espaço e deixando o livro impresso para trás, porque ocupa espaço, é mais caro, tem uma série de questões aí envolvidas. Mas é muito bom, é muito interessante a gente poder parar, pensar e discutir acerca do conhecimento e numa gestão do conhecimento. E isso vai envolver de uma coisa sistematizada, organizada e que vai ter os fins, como fim, o desenvolvimento da organização, o lucro, as ideias e algo usado a favor da organização e até mesmo sua, né, individual, em nome de projetos pessoais, do seu próprio desenvolvimento. A gente trabalha para a empresa, ou tem a nossa empresa, mas junto com isso a gente está com os objetivos organizacionais, mas nós também temos os nossos projetos individuais, as coisas que a gente faz de uma maneira paralela, no tempo vago, mas tudo isso requer que a gente saiba usar a informação
e a gente saiba produzir o conhecimento e utilizar esses ativos intangíveis em tudo aquilo que a gente faz na vida, ok? Então seria hoje esse tema. Eu acho que é um tema bastante interessante, tem alguns vídeos, né, na internet falando sobre eles, mas eu queria trazer uma contribuição diferente para pegar outros aspectos e fazer a gente pensar um pouquinho acerca de gestão do conhecimento, que é um tema maravilhoso, é um tema incrível e que tem bastante bibliografia que vocês podem estar buscando, podem estar se aprofundando mais sobre o assunto. Então hoje nós ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos.